Acho que eu tô no 4G. Oi, gente, tudo bem? Adriana aqui do CAP de São Carlos, meio atrasada pra gente entrar, né? Fui colocando aí, arrumando aqui as coisas, tô bem atrasada. Fiquei fazendo umas coisas aí, no fim perdi a hora. Também tava vendo os comentários aí do nosso grupo no WhatsApp, né? E então, o pessoal me ajudando a responder as perguntas. Quero agradecer a Gi Souza, a Claudiane, que também deu uma força lá no grupo do WhatsApp do pessoal de Sorocaba, né? Para responder as questões. Aí fiquei meio enrolada hoje, mas o pessoal foi dando uma resposta, né? Então, eu sou a Adriana, aqui do CAP de São Carlos. Tem um canal no WhatsApp, no canal Cloca. Voltando, sou a Adriana aqui do CAP de São Carlos, eu tenho um canal no YouTube e eu estou postando as aulas de segunda, quartas e sextas sobre o concurso de Sorocaba. Nós estamos estudando o tema 1 do edital de PEB 1 de Sorocaba. O tema 1 são os autores clássicos, né, do concurso, aqueles que caem em todos os concursos, e todas as segundas, quartas e sextas eu estou aqui às 8 horas ao vivo no Facebook, e depois essa aula vai lá para o canal do CAP no YouTube, tá? Quem tava em dúvidas, os simulados de cada autor é postado no Face do CAP, então tem gente falando, não achei. Procura aí, clica lá no Face, clica lá na corujinha e ele vai abrindo e você acha os 4 simulados do Paulo Freire, da Terezinha Rios, da Alarcão e do Vygotsky, né, a Oliveira. São 4 autores que nós já fizemos, hoje nós vamos fazer mais um, que é a Thelma Weiss, tá? Então, boa noite, quem tá me falando boa noite aí, boa noite, Júnior. A Tati entrou agora também, a Jéssica, né? Tô vendo o pessoal falar boa noite. Simone, Ricardo também tá por aqui, Aline, né? Então, boa noite, vamos lá. Vamos pegar seu papel, sua caneta para anotar. Thelma Weiss, né? Ou Thelma Weiss, né? O diálogo entre o ensino e a aprendizagem é praticamente livro obrigatório, né? Cai em todos os concursos. É um livro muito bom, né? Boa noite. Né? Então, é um livro muito bom. Ela ajuda a pensar bem, né? Fazer essa reflexão sobre o que é o ensino, o que é a aprendizagem. Então, é sobre ela que nós vamos falar hoje. Antes, eu não posso esquecer, né? Antônio Marcos, tô vendo a fotinha dele aí. Nós vamos sortear só para quem estiver online, tá? Então, Rebeca já vai entrar aí. Rebeca tá aqui para me ajudar hoje. Boa noite. Boa noite, Clau. Então, Antônio Marcos vai sortear aí uma matrícula. A matrícula para o curso da segunda licenciatura e a matrícula para o curso da pós-graduação. É isso, Antônio Marcos? Coloca aí no chat, fazendo favor, se é isso mesmo, tá? Então, Rebeca vai anotando aqui os nomes. Tem um montão de gente já. 48 pessoas tá me mostrando aqui. Então, a Fernanda tá falando que tá presente. E aí, Fer, você leu até uma vez? A Fer é uma aluna assídua nossa lá, né? Que tá acompanhando as nossas aulas. Então, vamos entrando aí. Vai pegando seu papel, sua caneta, que daqui a pouquinho nós vamos começar a aula. E o sorteio é no final da aula, tá bom? Só para quem tiver online, só para quem tiver com a gente aí até o final da aula, combinado? Nossa, Rebeca, hoje tem um montão de gente. Depois você vai anotando aí todo mundo, você consegue puxar. Bom, vou corrigir os simulados. Vamos lá então, né? Vamos começar com a Terezinha Rios, né? Nós vamos começar com o simulado dela, respondendo as questões. Eu vou precisar pegar um outro celular aqui para eu ler, que a Rebeca tá com um computador. Me empresta o celular, Rebeca? Pega meu celular, rápido. Pega meu celular, passa aí. Por baixo. Só um minutinho, gente. Tá meio complicado aqui. Boa noite. Vamos lá. Tá na cômoda, eu acho. Vamos pegando. Eu vou ler, então, as questões, tá?
Se até eu ligar o outro computador vai demorar um pouquinho. Então, fica mais fácil no celular. Vamos lá. Abre aqui pra mim o Face. Vamos lá, vamos ler então as questões da Terezinha Rios. Vou começar por ela, a correção do simulado. É claro que esse simulado com 5 perguntas aí é um simulado simples até de resolver, né? Porque tem algumas palavras-chave nas questões. É sobre a VUNESP, tá? Então a banca aí é VUNESP, da Terezinha Rios. A Terezinha Rios tá sempre lá na VUNESP, todas as provas praticamente da VUNESP tem Terezinha Rios, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, deixa eu só abrir aqui o Face do Capri, só um minutinho, pra eu pegar as questões, tá? Paulo Freire eu vou fazer depois. Paulo Freire, então o simulado dele tá super tranquilo para responder aí, né? Quem acompanhou a aula, tem uma moça, eu não vou lembrar seu nome agora, que eu vi agora há pouco lá no grupo do WhatsApp, que postou os mapas mentais que ela fez das 4 aulas lá. Ficou show de bola os mapas que você fez com a aula. É isso aí, gente, fica super fácil para lembrar, fazer mapa mental, tá? Eu até fui explicando, dei exemplo aí, então fica super fácil depois para estudar. E não deixa acumular, né? Como eu entrei ontem e falei, não pode acumular o estudo, tá bom? Tem que ir estudando. Rebeca, eu não consigo pôr aqui. Fala quais são as regras Tá? para o curso. Então vamos lá. Vamos lá na primeira, né? A primeira tá perguntando qual dimensão ele tá tratando aí, né? A questão é sobre as dimensões do trabalho docente. Lembra que eu falei que são 4 dimensões? A dimensão técnica, a dimensão política, a dimensão estética e a dimensão ética, né? E aí ele tá perguntando aí quais são as dimensões, tá? Então, a letra certa é a letra B de bola, tá bom? É a B de bola, simulado Terezinha Rios, tá? A outra questão aí, né, é a letra A, tá? A resposta é a letra A. A letra A, tá? Que deixa eu ler aqui, que hoje tá difícil aqui, gente. Tô meio perdida aqui. Cada vez que eu abro aqui, some tudo. Ó lá, some tudo. Mãe. Ó. Cada vez que eu abro a tela soma, tá? Então, a resposta é a letra A, da 2. Depois eu comento. A 3 é a letra A também, a resposta, tá? Então, a 1 é B, a 2 é A 3 é A também. A 4 é D de dado, tá? D de dado. E a 5, eu preciso pegar aí, Rebeca. Você precisa me deixar ver. Pera, eu vou fazer aqui pelo computador. Tá? Pera, não é Paulo Freire ainda não. É Terezinha Rios, nós estamos vendo. A cada vez que eu abro ela, ele tá sumindo aqui. Tá? Assim que o professor não tem consciência política. A resposta é política. Tá? Da palavra-chave aí. A resposta é política, da 5. Tá? Que letra que é a 5 que tá escrito política? Devia ter começado pelo Paulo Freire, né? Que era mais fácil. Então, vamos lá. Depois eu posto aí o gabarito da Terezinha Rios, tá bom? Certinho, porque a hora que eu pego aqui, ele apaga tudo. A Feira ajudou aí e colocou, então, o simulado do Paulo Freire. Simulado do Paulo Freire. A primeira questão é a letra D de dado, tá? A primeira resposta aí do Paulo Freire, da número 1, é D de dado. Tem a palavra-chave aí, a questão da rigorosidade metódica, como deveriam aproximar os objetos cognoscentes. Essa é a resposta número 1. Ela tem a palavra-chave do Paulo Freire, rigorosidade metódica. Precisa ter um método para ensinar a pensar certo, a pensamento crítico, tá? A 2 é a letra C de casa, tá? A 2 é a letra C
de casa, do Paulo Freire. A 3 é a letra D de dado, tá? A 4 é a letra C e a 5 é a letra D de dado também. Depois, no final, eu comento as respostas, tá? E aí, vamos fazer até uma vaz, então, aí no final eu comento as respostas para vocês, tá bom? Porque senão a gente perde muito tempo, tá? Então, vamos lá. Bom, para começar, a Thelma Vaz, ela vai falar, né, sobre o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Então, se ela vai falar sobre o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, ela vai tratar primeiro sobre essa questão entre o ensino e a aprendizagem. Ela vai falar primeiro sobre a aprendizagem. E logo no primeiro capítulo, ela conta a história dela, né? Qual que é a história dela, né? Ela conta, só um minutinho. Ela conta a história dela, que ela foi trabalhar no estado, numa sala de primeiro ano, né? Que era a primeira série na época. E ela ficou horrorizada com o que ela viu, porque eram crianças de 11 e 12 anos que estavam analfabetas, né? E aí, ela fica tão horrorizada com aquela realidade que estão na primeira série, tem 11 e 12 anos, estão analfabetos ainda, né? E aí ela fica tão horrorizada com aquela questão, com que ela se depara com aquela situação dentro da sala de aula, né? Ela fala que ela tinha 40 alunos dentro da sala de aula, e aí ela fala assim, ela sai da educação, ela fica 12 anos sem trabalhar com educação, sem nada, e aí ela volta, quando ela volta com uma questão na cabeça, né? Por isso que é o ensino e aprendizagem. Ela volta com a questão de como faz para que todos os alunos tenham sucesso na escola. Como que a gente faz para que todos tenham sucesso na escola? E aí ela fica com essa questão de pesquisa, né? Porque ela se deparou com aquela realidade e tudo mais. E ela fica pensando, então, como faz para que todos aqueles alunos tenham sucesso na escola? Então, ela vai estudar. Nessa época, né, já começaram a surgir os estudos da Emília Ferreiro em questão de alfabetização. A Thelma Vaz é uma das formadoras daquele programa do Profa, né? E a Thelma Vaz, ela até aparecia num vídeo fazendo a sondagem. Então, ela vai estudar e vai pensar nessa questão, como é que faz para que todos os alunos tenham sucesso na escola, tá? Para que você não deixe nenhum. E ela vai procurar referências em quem? Ela vai procurar referências no Piaget, no Vygotsky, tá? Na Emília Ferreiro, na Teberoski, a questão da alfabetização, tudo bem? Então, a primeira conclusão que ela chega, né, que tá logo ali no primeiro capítulo do livro, ela vai falar o quê? Que a metodologia embutida nas cartilhas contribui para o fracasso escolar. Por quê? Ela vai falar que aquela metodologia da cartilha que primeiro ensina as letras, né? As vogais, depois junta as consoantes, aí junta as sílabas, das sílabas forma a frase, da frase forma a palavra, da palavra forma a frase. E aí da frase vai formar um texto. Essa metodologia embutida nas cartilhas, ela contribui para o fracasso escolar. Então essa é uma primeira ideia que você precisa anotar, porque ela cai em concurso, né? Ela cai no concurso de Ribeirão Preto. Então, de acordo com a Thelma Vaz, a metodologia embutida nas cartilhas contribui para o fracasso escolar. Tudo bem? Bom, segunda coisa, tá? Vamos continuando então. Aí, ela vai continuando o livro e vai falar sobre esse ensino. Porque o ensino é o que eu tenho falado desde a semana passada. Os construtivistas, eles deslocaram a pergunta central, né? Eles colocaram o quê? Que não é como se ensina, mas sim como se aprende, tá? Então, ao deslocar essa questão do como se aprende, os construtivistas e tudo mais deslocaram então a questão para a aprendizagem. E aí ela vai buscar na Emília Ferreiro, que a gente vai fazer o livro da Emília ainda, né?
ela vai buscar na Emília a questão da alfabetização, tá? E aí, ela vai chegar nas hipóteses descritas assim, vai falar essa questão das hipóteses, né? Então, como é que os alunos pensam sobre, porque quando eles chegam à escola, eles já chegam com algum conhecimento, por isso que a gente faz, né, a sondagem e tudo mais, para descobrir o que o nosso aluno sabe, para então fazer a intervenção. E aí, a Thelma Vaz, né, vai colocar essa questão da alfabetização. Uma das primeiras coisas que a gente, das hipóteses, né, da escrita, é o que? É a quantidade mínima de letras, tá? Então, a criança, ela não aceita se não tiver pelo menos 3 letras para escrever, tá? Então, essas 3 letras, então precisa ter pelo menos 3 letras para escrever e também precisa essas letras ser diferente entre si. Por exemplo, que ela só conheça as letras do nome, não tem problema. Se ela chama Maria, ela só conhece o M, o A, o I e o R. Mas cada palavra que você ditar, ela vai escrever de uma maneira diferente essas letras, tá? Então, tem que ter no mínimo 3 letras e essas letras têm que ser diferentes, tá? Elas têm que ser diferentes entre si na hora de escrita. Porque coisas diferentes são escritas diferentes, né? E outra diferenciação é números e letras. As letras servem para escrever e os números não. Desde muito pequenas as crianças já sabem sobre isso, tudo bem? Então, é logo isso que ela vai continuando. Boa noite, tá? A Rebeca vai começar. Então, ô Rebeca, anota todo mundo que já falou boa noite aí, por favor, tá? Então, todo mundo que já me deu boa noite aí tá valendo pro concurso, tá bom? Pro concurso, do sorteio. Do sorteio, falar boa noite, escrever boa noite aí, tá? Bom, outra questão importante também que você tem que anotar aí é essa visão adultocêntrica do processo, tá? De ensino-aprendizagem. Não se pode ter a visão adultocêntrica do processo. Você tem que enxergar a aprendizagem por meio da criança, como é que ela aprende, tá? Então, como a criança aprende, aí é como você vai ensinar, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, então, assim, a adoção de uma visão adultocêntrica, né, não é voluntário, os professores, uma vez que o conhecimento científico traz consigo o que lhes permite enxergar, né? Então, essa questão da visão adultocêntrica nem é culpa tanto do professor, mas sim como ele foi ensinado, né? Então, a gente tem isso também. Então, a Thelma fala que a gente tem que fazer, olhar a aprendizagem na visão da criança, tá? Vamos lá, então, continuando. Bom, qual é a função do professor, então? A função do professor é criar condições para que os alunos possam exercer a sua ação de aprender, participando de situações que favoreçam a atividade mental. Então, a função do professor é levar o aluno a aprender, né? Aquele aluno que ele seja ativo no conhecimento. Então, essa é a função do professor. Tá bom? Então, a função, então o professor levanta os conhecimentos prévios dos alunos, sabe o que eles sabem, né? E aí faz a intervenção. Então, essa é a função do professor, levar o aluno a aprender, tá? Então, essa percepção permite que o professor tenha intuição, né? O conhecimento é visto como algo produtivo da ação e da reflexão do aprendiz. Então, isso é a intervenção pedagógica, tá? Que o Vygotsky fala também, que eu falei um pouco no livro da Oliveira, né? A questão da intervenção do professor ali para que o aluno possa avançar. Então, a Thelma também traz essa questão da intervenção do professor e a função do professor. Bom, outra coisa que ela vai colocar também no livro, né? Outro conceito que ela traz no livro, ela vai falar assim, que nenhum conceito nasce com um sujeito, ou é incorporado de fora, mas ele é construído através da interação do sujeito com o meio físico. E nesse processo de construção,
As expressões do aprendiz não tem lógica de conhecimento final, como é concebido pelo adulto, né? Então, nenhum conceito, o aluno não é uma tábula rasa e nenhum conceito nasce do nada, mas ele nasce na interação do sujeito com o meio. Isso é o construtivismo, né? É a ação do sujeito sobre o objeto. Bom, com isso a escola tem uma tripla função. Então, a tripla função da escola, qual é? Anota isso no seu mapa. Anota aí. Tripla função da escola. 1. Levar o aluno a aprender, que eu já falei. Dar-lhes fundamentos acadêmicos. Equalizar as enormes diferenças no repertório dos conhecimentos dos alunos. O que é isso, equalizar? Como os alunos chegam de todos os lugares, né? Então, você tá lá na escola, eles chegam de todos os lugares, né? De todos os bairros e tudo mais, com diferentes conhecimentos entre si. Então, com isso, o que acontece? Precisa-se equalizar esses conhecimentos. Então, é você, professor, que vai dar conta dessa equalização, né? Então, equalizar as enormes diferenças de repertório. Então, tem aquela criança que tem gibi e aquela criança que tem gibi. O que você vai fazer? Levar o gibi para a escola para eles conhecerem os livros e tudo mais. Estou dando exemplo simples, né? Nessa questão. Então, a escola, ela tem essa tripla função. Levar o aluno a aprender, dar os fundamentos acadêmicos, que são os conhecimentos historicamente construídos, cientificamente acumulados, e equalizar as enormes diferenças no repertório, né, desses conhecimentos. Fala de novo o quê, meu Deus? A função da escola? A função da escola, Débora? Deixa eu esperar, ver se ela põe aí. Rei, vai pondo o número, tá? Tô colocando. Anota todo mundo aí. Pode deixar. Se for a função da escola, eu já falei. Levar o aluno a aprender, dar os fundamentos acadêmicos e equalizar as enormes diferenças de repertório. Tá? E essas são a tripla função. Bom, continuando então. Se o professor, então ela diz que o professor precisa ter um olhar cuidadoso sobre o aprendiz, tá? Então, um olhar cuidadoso, né? Saber o que o aluno sabe e o que ele não sabe é uma questão complexa, ela vai falar, né? Por quê? Porque o aprendiz, né? Esse conhecimento é necessário para fazer com que o aluno avance no que ele não sabe. O Vygotsky fala isso, né? A escola serve para quê? Para avançar o que o aluno não sabe, né? Então, para você avançar o que ele não sabe, você precisa primeiro fazer o quê? Saber o que ele sabe, né? Fazer o levantamento de conhecimentos prévios. Então, o professor precisa ter um olhar cuidadoso para cada aluno, né? Para cada um deles. Então, com esse olhar cuidadoso, ela vai discutir a questão do erro, tá? Então, o erro, por exemplo, o aluno errou. Olhar o que o aluno errou cuidadosamente te dá pistas do que ele tentou fazer, né? Não é isso? Então, ajuda o que ele tentou fazer. Então, com isso, você consegue fazer a intervenção muito mais eficaz naquilo que o seu aluno precisa, tá? Então, a questão do erro, todos eles para os construtivistas, é sempre a mesma ideia. O erro, ele é um erro construtivo, ele dá pistas do que o aluno tentou fazer. A Thelma também faz, no livro, a questão da correção, tá? Corrigir de caneta vermelha, azul, verde, amarelo ou de bolinha, não importa, tá? Tem que ter a correção. E aí ela vai falar dessa correção, que nem sempre é o momento em que o aluno cometeu o erro, tá? Então, por exemplo, os erros, eles devem ser corrigidos, sim, mas nem sempre no momento em que eles foram cometidos, né? Por quê? Por exemplo, qual é um exemplo fácil para entender isso? Um exemplo que você está falando lá, dando produção de texto para o aluno, né? Então, o aluno está produzindo o texto. Aí, ele traz para você ler. Você lê lá a produção do menino e começa a corrigir tudo. Paragrafação, pontuação, coesão e coerência, ortografia. Se você corrigir tudo, o que o menino vai fazer? O menino vai parar de escrever.
que ele vai falar, cada hora que eu levo, né, para ela ler, ela vem com mais correções. Então, os erros, eles devem ser corrigidos. Não é que você não vai olhar para isso, você vai olhar. Só que eles têm que ser corrigidos no momento certo. No momento de produção de texto, por exemplo, qual é o seu objetivo? Vamos pensar na produção, a criação de um texto, tá? Lá com o 4º ano. Qual é o seu objetivo? Que o menino crie uma narrativa. Então, o que tem a narrativa? Os elementos. Então, tudo isso, é isso que você tem que pensar. Aí você vai corrigir para então chegar na ortografia, tá? Então, essa questão dos erros, os erros devem ser corrigidos nos momentos oportunos. Não é deixar de corrigir, não. E sempre olhar cuidadoso, tá bom? Bom, aí vamos lá. As ideias e concepções que sustentam a prática de qualquer professor, tá? Então, primeira coisa, o professor faz uso de uma teoria para ensinar. Aí ela fala, mesmo que ele não saiba qual, mesmo que você não saiba qual teoria você usa de pano de fundo para ensinar, não tem problema, você faz, tá? Você usa sim uma teoria para ensinar. E aí ela vai falar, por quê? Porque depende do conteúdo que espera que o aluno aprenda, então é uma teoria, né, que você usa, o processo de ensino-aprendizagem, os caminhos, como acontece essa aprendizagem, como deve ser o ensino. Então, a função do professor é o quê? Observar a ação da criança, acolher e problematizar, que é desestabilizar, né? Criar essa desestabilização. Eu não travei, não, eu tô aqui ainda. Acho que deve ter travado de vocês, mas já destrava. Criar essa desestabilização e para que o aluno possa avançar, tá? Então, mesmo que o professor não saiba qual teoria ele usa para ensinar, ele usa uma teoria, tudo bem? E aí ele usa por quê? Pelo conteúdo, pelo processo de ensino-aprendizagem, como deve ser o ensino. Então, você acredita em alguma teoria ali, tá bom? Bom, vamos lá, continuando. Bom, aí nós vamos chegar numa das questões principais quando é Thelma Vaz, que sempre cai nos concursos, né? Essa é uma pergunta que sempre cai. Quais são as características das boas situações de aprendizagem, tá? Então, quais são as características das boas situações de aprendizagem? Aquelas que realmente faz o aluno avançar, tá? Ela tem 4 características, uma boa situação de aprendizagem, uma boa atividade, tá? Ela tem 4 características, então vamos lá. Primeira, tá? Os alunos devem pôr em jogo tudo que sabem e pensam sobre o conteúdo. Então, essa é uma primeira característica, tá? Os alunos devem pôr em jogo tudo que sabe e pensa sobre o conteúdo. 2. Devem ter problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. Então, uma boa situação de aprendizagem, o aluno tem que ter situações, problemas para resolver. Então, vamos pensar se situações, problemas nos remete a competências, habilidades, porque as habilidades e as competências, elas são ensinadas por meio de situações, problemas. Se você é competente para resolver um problema, logo você tem aquela habilidade. Então, isso é a segunda característica de uma boa situação de aprendizagem. 3. A organização da tarefa pelo professor deve garantir a máxima circulação de informação possível. As crianças, no momento da ensinagem, né, que a gente fala ensinagem, elas devem conversar, colocar em jogo tudo que elas sabem sobre aquele conteúdo. Então, por isso, a máxima circulação de informação. Coloque em grupo, coloque em dupla, coloque em 2. Vamos discutir antes, vamos pensar junto. E aí, toda essa situação, né? Então, a boa situação de aprendizagem deve garantir a máxima circulação de informação. E o último, que é um conceito, né, da Adélia Lehner, o conteúdo trabalhado deve manter as características do objeto sociocultural real, sem com isso se transformar em objeto escolar vazio, tá? Então, o conteúdo trabalhado deve trazer as características que ele é usado na sociedade, as práticas sociais, né? Deve ser usado nas práticas sociais.
Então, sem ele se transformar em objeto vazio, tá? Então, anota aí no seu mapa as 4 características das boas situações de aprendizagem. Os alunos devem pôr em jogo tudo que sabem, devem ter problemas a resolver, garantir a máxima circulação de informação possível e conteúdo trabalhado, objeto social real, tá? Essas são as 4 características das boas situações de aprendizagem. Isso é um dos que mais cai no concurso quando é Thelma. Bom, aí eu falei dos quando corrigir e quando não corrigir. Ela tem um capítulo no livro só sobre isso, tá? Quando corrigir e quando não corrigir. Então, os erros devem ser corrigidos no momento certo, que nem sempre é o momento que eles foram corrigidos, ainda ela fala, né? Por conta dessa prática do professor, né? Então, essa questão dos erros é muito importante. Olhar o que o aluno sabe, olhar cuidadoso com o seu aluno, tá? Tem um capítulo no livro também que ela diz assim, que o que sabe um aluno que parece não saber nada, né? Ela tem um texto também, A Vida Inteligente no Pré-Silábico. É muito interessante. Então, o que sabe um aluno que parece não saber nada? Então, o que sabe esse menino que você olha e fala, nossa, acho que ele não sabe nada. Um olhar cuidadoso permite descobrir muitas coisas que ele sabe, tá? Então, isso também é outra coisa que a Thelma coloca. E, para finalizar, falei que a Thelma era rápida, né? No final, as necessidades dos bons usos de avaliação. Então, a avaliação é preciso ter claro, né? O que o aluno já sabe e o momento que vai ser aprendizado, né? Que vai colocar um outro conteúdo para ele. Então, isso você precisa ter claro na sua cabeça, né? O conhecimento prévio do aluno, que é um conjunto de ideias, né? E aí ela vai colocar a questão da avaliação diagnóstica, que é essa, né? Em que você verifica ou não a presença das habilidades, então que você vai precisar trabalhar ou que o aluno já sabe, é uma avaliação diagnóstica. Vai no médico para quê? Para ele fazer um diagnóstico, para saber o que você tem, não é? Então, a diagnóstica serve para isso. Depois ela vai falar da avaliação em percurso, que é a formativa, né? Ou processual, é aquela que você vai fazendo de acordo com trabalhando já as habilidades, vai vendo quais foram adquiridas, então é a avaliação em percurso ou do processo. E no final, né, a questão da avaliação quando você junta tudo, aquilo que a gente chama de somativa, né? É aquela uma que você faz a questão desse trabalho do professor, né, e tudo mais. Então, é como se você estivesse somando tudo que foi aprendido, né, com tudo que os alunos fizeram, tá? Então, aí ela vai falar, então é importante você organizar espaços coletivos de discussão do trabalho pedagógico na escola. Quando ela fala isso, é importante discussão de trabalho, de coletivo, né? Ela tá falando dos HTPCs, é importante esse espaço de formação do professor, né? Valorizando sempre a prática, a observação do professor, né? E o mesmo um colega com o olhar de fora, é as boas situações de aprendizagem, né? É quando a gente coloca o que realmente deu certo na nossa sala de aula e a gente pode compartilhar. A Lena fala isso, né? E o professor deve estar sempre envolvido, né? Que às vezes não é possível enxergar e aí um outro colega enxerga a questão do aluno, né? Sempre bom ter um observador externo da sala. Isso aqui ela fala a questão do orientador pedagógico, quando ele vai assistir a sua aula, né? É sempre bom isso, assistir a aula, porque o colega te ajuda a enxergar o que você tá tão ali dentro daquele negócio que você não consegue ver, né? Tudo que tá acontecendo. Então, essa avaliação do outro é muito importante também. Então, no final, ela vai falar dos bons usos da avaliação. Essa avaliação sempre é questão do construtivismo, né? Então, essa questão do construir esse conhecimento. Então, você utiliza essa avaliação para a construção do conhecimento. Não é para punição, não é para exame, não é para dar nota. Eu já vi muitas professoras dar nota em avaliação diagnóstica, pelo amor de Jesus amado. Não se dá nota em avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é para saber o que o menino sabe. Como é que você vai dar nota naquilo? Né? Não tem como, tá? Nota
quantidade e tudo mais, quando a gente estudar o Lucchesi, vocês vão ver que é uma outra visão, que nós não podemos mais levar a questão da visão da pedagogia do exame, e sim uma pedagogia da avaliação, como diz os documentos oficiais, né? A avaliação ela é contínua, acumulativa, qualitativa sobre os quantitativos. Então, ela é um processo todo, a avaliação. Tanto ela quanto o Zabala, que nós vamos conversar do Zabala na quarta-feira. O último capítulo também traz a questão da avaliação. Então, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, ela vai trazer, então, primeiro essas questões do ensino, tá? Então, deslocar esse olhar para o ensino e sim como se aprende. A questão da alfabetização, que foi isso que levou à questão de pesquisa, né? E a questão do erro, então, os erros, né? Tem que ser olhados quando foram cometidos. A questão de se corrige sim, mas em momentos oportunos. O erro é um caminho para uma resposta certa, tá? Então, a questão do erro é uma questão do livro. As boas situações de aprendizagem. Então, quando você vai fazer uma atividade pedagógica, verifica se a sua atividade pedagógica que você vai propor aos alunos tem essas 4 características, né? Os alunos estão colocando em jogo tudo que eles sabem sobre aquele assunto, está garantindo a máxima circulação de informação, né, sobre aquilo, eles têm problemas a resolver, né, e eles têm aquele conteúdo que está ali, ele está no objeto real mesmo, que do jeito que usa fora da escola, é aquilo que você está propondo, então ela é uma boa situação de aprendizagem, tá? Então é isso, da Thelma Vaz. A Thelma é rápida o livro, tá? Depois eu deixo 5 perguntinhas aí. A aula vai lá pro YouTube, né? Nós temos 74 pessoas aqui, tá me mostrando, a Rebeca assistindo. 76, a Rebeca marcou, né? E Antônio Marcos. Teve gente que falou repetido, não coloquei, mas teve gente que entrou e também não falou. Tá. Ela falou que teve gente que falou repetido e ela não colocou, e teve gente que entrou e não falou, tá? Você marcou Thaís aí agora, a última que eu tô vendo aqui. Peraí, eu tô colocando desde o começo aqui. Só um minutinho que ela vai ver. Então, vamos sortear primeiro o que, Antônio Marcos? Coloca aí no chat, por favor. O Face deve deixar a gente fazer 2 coisas, né? Chamar a pessoa. Até conseguir, mas no Face, mas eu não consegui depois com as outras meninas. A gente conseguiu numa chamada de teste, depois a gente não conseguiu mais chamar. Essa pessoa pediu e você aceita. Deu 50 pessoas só que falaram aqui. Ó, a Rebeca tá falando que só 50 pessoas falaram boa noite. Sônia Carvalho, marcou? Marquei. A Aureliana. Colocando. Tá na lista. Tá na lista. Ó, vou falar aqui quem eu marquei. Paloma Cruz. Ó, quem não tiver aqui, vai colocando aí embaixo. Antônio Oliveira, Marcelo... Não, Rebeca, não precisa repetir todo mundo, não, que é muita gente. Denise eu vi que tinha mandado. Patrícia, Alonso, a Kelly. A Kelly eu coloquei. Juliana Pereira. Vamos lá. Vamos lá? Eu, Rebeca, Eli Cardoso, ela tá falando. Vânia, Thaís, já colocou. Thaís Torne. Vamos lá, Antônio Marcos. Cadê ele? Fala um número. Quantos? Peraí. Ainda tem gente aqui colocando. Boa noite. Peraí, gente. Quando tem sorteio é complicado, né? Minha ajudante Aí, voltou tá... das lives. Voltei, porque se não fosse eu... Cadê o Antônio Marcos? Caiu? Acho que caiu. Não, tá aí. Boa noite, boa noite. A Jaque, Oliver, a Priscila, a Kelly já falou. Vânia, Josi Rodrigues, já Thaís, falou. Torni. Antônio Marcos, cadê você? Quantas pessoas tem, Rê? 72. Você marcou 72? Não marquei. Deu só 50 e pouco. Tá. Fala até o último pra ele poder falar aqui. Bruna Silva. Nós vamos encerrar as inscrições então agora, tá? Pra gente poder fazer o sorteio. Eu vou pegar aqui os últimos então. A Rebeca tá pegando os últimos.
tá bom? Obrigada, gente. Estuda, só não estuda quem não quer aqui no CAP, tá? Estuda aí. Vou passar o simulado de novo, tá? Também tem uma Rebeca que me ajuda na tecnologia. Eu não dou conta de dar aula e ver a tecnologia, tá? Olha lá, Antônio Marcos. Vamos lá, quantas pessoas tem aí, Rê? No meu negócio? É. 55. Antônio Marcos, 56 pessoas. Coloca 2 números aí, por favor. É uma da pós e uma da... Ou coloca primeiro segunda licenciatura. Vai, vamos fazer a coisa direito. Coloca aí segunda licenciatura. Que número, Antônio Marcos? Do 1 ao 56. Silêncio. Silêncio. Cadê o Antônio Marcos, meu Deus? O dono do negócio aí. O número de 1 a 57. 1 a 57. Rebeca, chega, acabou as inscrições. 1 a 57. Cadê ele? Não sei. Ele não tá falando nada. Por que teve gente que marcou grrr? Esperar ele. Antônio Marcos. Gente, eu vou ter que... Suspense. Eu vou ter que encerrar. 22. 22. Vamos ver quem ganhou. 22 e 35. 22 e 35, tá. 22. Valéria Silva. 22, Valéria Silva. 35. Glaze Kelly. Glaze Kelly, tá? Glaze Kelly, 22 e 35. Rebeca, vê se você marca as pessoas aí no comentário, né, gente? Tá. Pra gente... Então, ó, pro Antônio Marcos poder entrar em contato aí. Quem quer, que eu já esqueci. Glaze Kelly. Ah, eu vi Glaze Kelly passar aqui. Aqui. E... quem? 22. Valéria Silva. Valéria Silva, tá? Então é Glaze, o 22 é a Valéria Silva e o 35 é Glaze Kelly, tá? Então são essas duas pessoas que ganharam aí a matrícula, né? Totalmente gratuito aí, a matrícula só vai pagar as mensalidades. Entre em contato aí com o Antônio Marcos, tá? A Rebeca já até colocou Glaze Kelly Araújo e Valéria Silva. São as duas pessoas aí que ganharam nesse sorteio, tá? Então, quarta-feira eu volto às 20 horas com o Zabala, a prática educativa. Aqui no curso eu até brinco que é a Bíblia, né? Eu volto com a Bíblia, então, porque a prática educativa do Zabala é muito bom, tá? Livro também clássico dos clássicos dos concursos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Curte a nossa página aí, tá? No Face. E nos acompanhem no WhatsApp, que a gente tá também com um grupo. E vem estudar comigo. Só não estuda aqui quem não quer mesmo. Quem não quer, não tem como, tá bom? Então, essa live, ela vai lá pro YouTube daqui a pouquinho. E eu volto daqui 2 minutos, eu volto com a correção certinha do simulado. Eu acho que a gente precisa marcar as palavras-chave do simulado. Me espera aí que eu já volto.